americana era... Opa. Deixa eu ver coloquei. Firmeza. Pode começar no trianglão aqui, nos três, né? Mas aqui também só no triângulo também, né? Dá para no triângulo só também, não? Dá, pegando só, tá pegando. Começar pegando nos três, né? Esse aqui, ó. No triângulo melhor ver no triângulo. Os três aqui, pá. Aí depois passa. Dá pra gente sair no triângulo. Não, dá pra ir só no triângulo. Dá pra ir só. Tá no triângulo? É. Depois, se quiser, você muda um pouco. Melhor, né? E aí fica os três fixos, né? Na realidade tinha que ter quatro, né? Você vê que a quarta câmera, filha da mãe, ela não aparece, mano. Mas não aparece no OBS. Se eu entrar no StreamYard, ela aparece a quarta câmera. Assim tá bom. Vira um pouquinho essa aqui pra mim, Evandro. Qual? Essa aqui? É. Uma bolinha. Aí, tá bom. Beleza. Vamos então, Ias. Essa distância aqui. Hã? Tá bom a distância, mas. Tá? Bom. Daí muito bem, chegamos, né? Sabadão, meio-dia, hora de almoço. Você, claro, você vai almoçar e vai escutar, vai ver aí mais um podcast aí. Pode falar o nosso amigo Evandro. Tudo bem, Evandro? Opa, bom dia, boa tarde. Os dois, Já né? boa noite também, né? Bom Tá dia, sem som boa tarde, aqui? boa noite. E hoje o Tá sem podcast, som, meu, né? não? Oi? Tá sem Tá, som? tô escutando você, pode falar aí. Tá. Então tá bom. Tô escutando você aqui, ó. Pode estar sem volume aqui, peraí. Deixa eu aumentar o volume aqui pra você. Acho que é isso. Pronto, uma aumentada de volume aí pra você, tá bom? Opa. Isso, tá ouvindo você sim. Bom, o podcast hoje, nesse dia 30, né? É o último sábado aí do mês de agosto. Acabou agosto? Acabou agosto, né, mano? Eu falo assim, agosto, mês de cachorro louco e não acaba mês às vezes, do desgosto, né? Mas eu acho que não, né? Bom, o mais. podcast hoje aí é com uma pessoa ilustre, né? Opa, É o cara que tem aí um baita de um projeto, aí que acho que é o melhor projeto. E surpresa, mais pra frente ele vai divulgar outro projeto que tá em mente dele também, né? É, eu acho que é o melhor projeto para as pessoas de baixa renda e aquelas que não têm renda também, né? Também, opa, É um ótimo. projeto aí que realmente aí... Quanto tempo ele lutou para ter esse projeto aí? Quanto tempo? Vamos perguntar para ele, vamos perguntar. O nosso entrevistado de hoje é o Laércio. Tudo bem, Laércio? Tudo bem? Boa tarde a todos, ouvintes, fiéis, Vando. Obrigado pelo convite. E estamos aqui para falar sobre, esclarecer alguns pontos aí que muitas pessoas estão questionando, né? Sempre tem alguns pontos nebulosos, né, meu amigo? Sim, e alguns questionamentos, né? Então, esse convite é muito importante para isso. Eu agradeço vocês aí de coração. Opa, nós que agradecemos,
Laércio, e esse projeto que você fez, quanto tempo você tem em mente esse projeto, na verdade? Não quanto tempo foi aprovado, mas quanto tempo que você fez ele? Eu acredito que pelo que eu vi, assim, desculpa a minha ignorância, mas assim, no mínimo uns 8 anos que eu já vi que você fez esse projeto. Então, esse projeto, a eleição de 2016, eu troquei de partido para ser presidente do PSD, eu estava no PP. Onde eu tivesse ficado, eu tinha sido eleito vereador, porque eu tive mais votos do que o vereador eleito. Mas para ajudar o candidato da época, Paulo Oreia, que é, né, um grupo, amigos, equipe, eu fui presidente do PSD. E ele falou para mim ser candidato. Eu não tinha intenção de ser candidato. Aí eu falei, tá, eu vou ser candidato, mas eu só se você apoiar um projeto que eu tenho em mente. É um projeto que veio de Minas Gerais, um amigo meu, que é vereador lá da cidade, que foi implantado lá, e para a gente adequar aqui. E eu apresentei o projeto, e eu acreditei na promessa, né? E depois que passou a eleição, infelizmente, eu fiquei sozinho. O projeto, o que a gente tinha acordado, queria ser partida do executivo. E como o prometido não foi cumprido, eu me senti mal, porque eu fui bem votado na época. Eu tive 385 votos. 385 votos, pessoas acreditando no que a gente estava levando, né? Que a gente estava falando. E a pessoa que tem um brilho na cara, que tem vergonha na cara, que o caráter está acima de tudo, até mesmo da política, eu tinha que achar uma maneira para me cumprir aquele compromisso. Aí, através de muito estudo, de muita pesquisa, o projeto poderia ser feito de iniciativa popular. Porque hoje, muitos não sabem, mas o projeto do Minha Casa Minha Vida, ele é oriundo de um projeto de iniciativa popular, que começou em 1994, onde foram mais de 1.200.000 assinaturas para que o projeto fosse protocolado. E o projeto, ele capengou, esse projeto do Minha Casa Minha Vida, que é residência para as famílias de baixa renda, ele ficou até 2003, quando assumiu o presidente Lula. E eles fizeram uma modificação no projeto e hoje existe o Minha Casa Minha Vida. Então, baseado nessa lei, eu engajei através da iniciativa popular o projeto Tijolinho. Foram necessários 1.600 assinaturas para que o projeto pudesse ser protocolado. Levou 3 anos e meio para pegar assinaturas. Porque, infelizmente, a população, por mais que ela precise, ela não quer ter muito trabalho. Infelizmente. Mas, através de companheiros, de companheiras, a gente conseguiu essas assinaturas. E o projeto foi protocolado. Eu não vou entrar em detalhes, vocês devem saber o sacrifício que foi. Então, na verdade, assim, falando por mim, assim, eu estou no trabalho, estou estudando na Casa Poca ali, eu sempre falo assim, sempre quando essas discussões, eu sempre cito o seu projeto, que é um projeto muito bom, parabéns, mas assim, na parte que assim, se teve a campanha, a Daiane da Mela fez uma campanha, o Maquele, tem um monte de pessoal que fez uma campanha muito forte para o pessoal ir lá na frente para entrar em votação, para entrar em pauta essa votação, né? Mas acredito eu vi, desculpa a minha ignorância, pessoal, mas foi 10 pessoas lá só na frente. Então, na verdade, o projeto protocolado, depois que eu consegui as assinaturas, eu protocolei junto com o vereador, na época, o Guina da Baitinga, eu precisava de um vereador, porque é o seguinte, a lei diz assim, se você protocolar através de iniciativa popular um projeto, com as assinaturas, e não tiver nenhum parlamentar assinando junto, é necessário que seja verificado cada assinatura. Cada assinatura seja verificada, CPF, número de título de eleitor. E a partir do momento que você tem um vereador, no caso, que assine junto com você esse protocolo, elimina-se. Já quebra a burocracia, Elimina-se. A lei diz isso. Então a gente protocolou e a gente teve um parecer na época negativo. Foi dado como inconstitucional.
E não respeitou nem os artigos da lei, artigo 13, que diz que o projeto de iniciativa popular ele não pode ser rejeitado, ele tem que ser adequado. Eu já tive aqui na oportunidade em Goiás, e eu trouxe a lei, falou sobre isso. Então o projeto ia ser dado como suspenso, o projeto ia dar como rejeitado e nós ia perder todas as assinaturas. O trabalho que a gente tinha de 3 anos e meio, ele ia por água abaixo. Foi necessário que eu procurasse o Ministério Público. E o Ministério Público, no parecer da promotoria, ele concordou que o projeto tinha que ser adequado e ser reapresentado. Foi pular de etapas, né? Que era a formação de um conselho parlamentar da Câmara para fazer essa adequação. E a gente teve que fazer isso, e foi reapresentado. Na reapresentação do projeto, com o parecer da promotoria, ele tinha que subir para votação. Ele poderia até ser votado contra. Isso não impede, é um direito de cada vereador. Só que ele tinha que ser apresentado. Tá, mas isso aí, o Laércio, esse motivo que você falou aí, o que faltou? Tá, porque é um projeto de iniciativa popular, teve assinatura do vereador, conforme você falou, pulou essas etapas. Faltou o quê? Faltou o resto dos vereadores se engajarem no projeto? O que faltou? Não, na verdade, pelo parecer jurídico da Câmara, tinha alguns artigos que a gente estava saindo fora do contexto, né? Que competia ao Executivo e ao Legislativo. Então, o artigo 13 da Lei 7.009, ela diz que o projeto de iniciativa popular tem que ser adequado. Então, quando tem esses erros de vícios de formas, né? De legislativo, ele tem que ser adequado. Se tinha algum artigo no projeto que feria a jurisprudência do Executivo, competia a essa comissão parlamentar fazer adequação. Daí volta de novo para o setor jurídico, não? Exatamente. Então isso não foi feito, ele já foi dado inconstitucional e se eu não retiro o projeto, nós tínhamos perdido todo o trabalho. Feito isso, na retirada do projeto, com o parecer do promotor, a gente, através de um advogado, amigo nosso, que fez sem cobrar nada, ele fez essas adequações. Então, quando o projeto foi reapresentado e foi para o jurídico, ele não tinha mais argumento para dizer que era inconstitucional, porque o que eles estavam apontando de inconstitucionalidade foi adequado, foi sanado. Então, ele tinha que subir para votação. Ele poderia ser votado o contrário, né? Compete ao vereador. Então, aquela mobilização que a gente fez através aí das redes sociais, para o pessoal ir lá, isso aí ajudou muito, né? Só que a resistência do projeto qual era? É que não ia ter dinheiro, não tinha terreno, não tinha condições de atender o projeto. Essa era a alegação, né? Vocês acompanharam. Só que o projeto, ele era um projeto de 2 vias. Era um projeto, lógico, de iniciativa primeiramente do poder público, mas ele tinha meios de fazer parceria com empresas privadas. E o que a gente foi fazendo. Então eu gosto de vir falar e trazer documentos, para não ficar aquele negócio lá que está falácia só. Então o que a gente, quando a gente iniciou o projeto, eu já estava entrando em contato com o governo do estado de São Paulo, com o governo federal, com a Sabesp, para que não fosse cobrado, né, a parte de infraestrutura, Ministério da Cidadania, empresas. Aqui, não vou falar o nome da empresa, porque a gente não tem... Mas está a empresa, o e-mail aqui da empresa que já tinha pedido para fazer orçamento já do que precisava, certo? A Secretaria de Habitação do Estado, CDHU, a gente teve reunião, outra empresa pedindo para fazer orçamento. Então, o que a gente estava fazendo? A gente estava fazendo um projeto, mas a gente já estava trabalhando nos bastidores para que tivesse estrutura para que o projeto acontecesse. Então, a resistência foi essa. O projeto foi aprovado, a Lei 5.072, e ela visa o que ela visa? Ela visa favorecer as famílias que não têm, na sua maioria, renda fixa. Porque o CDHU único, né? Sim, o CDHU e o Minha Casa Minha Vida, ele exige que você tenha uma renda comprovada. Se você não tiver uma renda comprovada, você já não tem o crédito aprovado.
Porque não tem como se pagar, né? Não tem. Então o que era o projeto Tijolinho? O projeto Tijolinho era para ver se você sanava a necessidade dessas famílias, que tem muitos. O que o projeto dizia, muitos questionavam, mas como que a pessoa vai construir a casa? Vai ganhar um terreno, mas como que vai construir a casa? Aquelas famílias que não têm renda fixa, que estão em situações vulneráveis, entrava a parceria com as empresas. Mas assim, eu concordo com você, mas em São Miguel tem muita renda informal. É que a pessoa veio com renda formal, mas tem muita renda informal, o pessoal que trabalha de ajudante em verdura, o pessoal que trabalha na batata, tem uma renda, né? É que nem você falou, que pelo banco tem as burocracias, se você não tiver carteira registrada, não consegue. E esse projeto é maravilhoso por causa disso, que você consegue dar uma habitação para uma pessoa que às vezes não consegue um emprego fixo e uma renda informal, é isso, né? Isso, então, o que acontecia? Ela não tinha como comprovar a renda, às vezes ela ganha até mais do que quem está formalmente trabalhando, mas infelizmente ela não tem como comprovar. Não porque não tem maneiras de comprovar, é que ela não tem conhecimento. A pessoa que trabalha informal, se ela não tem um MEI aberto, para ela comprovar a renda, ela pode, movimentação de banco, boletos que ela paga, aluguel que ela recebe, tudo são coisas que você pode comprovar a renda, mas infelizmente a população nesse sentido não tem esse conhecimento. E desse projeto que ficava a critério da pessoa construir também, é isso? Então, o projeto, as famílias que não teriam condições, você enquadraria ela na parceria com as empresas, para que você desse o impulso para ela começar. E aquelas famílias que já têm um pouco de condições, que no projeto diz que 20% vai para quem ganha até 2 salários mínimos, outros 15% para quem tem pessoas com algum tipo de necessidades na família. Excedente. Uma pessoa, 15% para casal de idosos. Então, é um projeto que ele amparava, no seu contexto geral, aqueles que mais necessitavam. Aqueles que tinham condições de fazer na sua casa, ele ia fazer com suas próprias pernas. Né? O que era o trabalho da prefeitura? A partir do momento que a prefeitura doa um terreno para o CDHU, ela faz a contrapartida dela, conforme o valor que vai ficar a obra no final. Muitas pessoas não sabem disso, só se mudou, mas eu, pelos meus 20 anos que eu tenho de serviço público, eu sei que qualquer obra que vai fazer no município, quando é verba federal ou estadual, o município entra com a contrapartida dele de 10%. Se a obra fica 50 milhões, 5 milhões é do município. Só se mudou a lei, mas eu creio que não, eu não vi. Então, o que acontece? Você doa o terreno para o CDHU, a parte de infraestrutura, a obra vai ser feita, o CDHU constrói e ele vende. Ele vende, porque não é de graça. Tem o retorno, né? A família vai ficar endividada por 25, 30 anos. Eu posso falar porque minha família é assim. Então, o que acontece? E hoje em dia, só retificando o que você está falando, hoje em dia o governador, pessoas que não conseguiu pagar, ele está pegando a casa de volta. Já teve casos lá onde eu moro mesmo, na Coab 3, que ele pegou as 3, 4 casas, que o pessoal não teve condições de pagar, que ele pegou de volta. Mas aí eu não sei qual contrato que foi assinado, a gente não pode falar, só estou falando o que eu vi, né? Sim. Então, agora, o que acontece? Qual que é a barreira para você fazer o projeto do Tijolinho? A barreira é que, às vezes, infelizmente, eu posso falar como cidadão hoje eu não estou encostado pelo INSS, então eu posso falar como cidadão o que eu acho e como eu vejo a política. E no que você acredita, né? A maioria dos políticos não quer trabalho. Não quer, ele quer sair na foto. Então, o que acontece? O projeto Tijolinho, ele dá trabalho. Ele requer dedicação, ele é vontade. Fiscalização, né? Também. Agora, qual que era a barreira? Era falar que não tinha dinheiro, que não tinha terreno, mas na verdade não é isso. Na verdade é que o prefeito da época, eu posso falar, ele saiu fora do que nós tínhamos combinado e prometido junto. Entendeu? Então, ele como prefeito tinha todo o poder. Agora, eu como cidadão, funcionário público assalariado, que poder que eu tinha para correr atrás? Eu tinha que correr atrás da população. Então, você via lá na hora de aprovar o projeto, não tinha terreno, mas o projeto foi mudado. Ele teria que atender família. Queria que o projeto atendesse famílias que ganhavam 3 e 4 salários mínimos. Porque daí não ia ter trabalho. Quem ganha 3 e 4 salários mínimos, se você dá o terreno, ele consegue fazer a casa bonitinho, rápido, né? Porque eu tenho a minha casa, graças a Deus, eu não peguei no CDHU, eu concorri por 4 vezes, nunca consegui.
Se eu conseguir minha casa, foi ganhando no máximo 2 salários por mês. Meritocracia. Então, agora o projeto Tijolinho, por que ele é difícil? Porque ele dá trabalho, porque ele requer vontade, dedicação e vontade de fazer e de atender quem precisa. Agora, se você falar para mim, hoje, o projeto, quando foi na campanha, nós prometemos de novo, porque eu só apoiei, posso falar porque eu não tenho que esconder nada, eu só apoiei o candidato hoje, prefeito, porque eu não poderia sair do partido que foi ser vice dele, porque se eu pudesse eu não apoiaria, e só apoiei porque eu sentei e conversei com o então prefeito na época e com o candidato a respeito do projeto Tijolinho. E eu só saí candidato para que o projeto fosse Desse andamento, né? Sim. E tanto é que a gente, em vários lugares que a gente foi, nós prometemos de novo junto ao projeto. Você deve ter acompanhado nas redes sociais, algumas reuniões. E agora eu voltei a trabalhar. Faz 3 meses. Muita mensagem para mim a respeito do projeto. O que eu falo? O projeto, você sabe que ninguém queria. E tá na política, ninguém queria. Não vem dizer que ninguém jamais queria o projeto. E o pessoal achou que não ia dar certo. Não ia dar certo. Quem que abraçou o projeto? Foi a população e eu como o mentor. Então, mas você acha, o Laércio, que realmente aí, vamos falar, a falta de empenho, tá? A gente está falando aqui dos nossos vereadores, né? A falta de empenho em relação ao projeto. Você acha que realmente isso se deve ao trabalho que o projeto ia dar para que ele pudesse aí, realmente aí, enfim, estar de uma forma aí efetiva, funcionando? Na verdade, os vereadores, né, que aprovaram os projetos, né, o que era a favor do projeto era 3, depois foi unânime por causa da pressão popular, né, sabe disso. O projeto foi aprovado, hoje a nova bancada de vereadores que estão ali, né, no projeto, eu até entendo eles ficar, porque a promessa partiu do antigo prefeito e do prefeito eleito. Então, a lei foi aprovada, a lei está lá, está na gaveta da prefeitura. Quem teria que hoje bater o martelo e falar, não, nós vamos levar o projeto? Não, é o prefeito. Os vereadores já fizeram a parte deles, que foi aprovar a lei. Se o prefeito falar que vai tocar o projeto para frente, começar com 1, 5 casas, não precisa ser 50 casas. Um projeto piloto, se fala. Sim. Aí, depois que o prefeito der a partida dele, daí os vereadores, eu tenho certeza que os vereadores que estão eleitos hoje, eles vão conversar com os deputados deles e tentar ajudar, porque para eles é interessante. Agora, essa seguimento do projeto hoje, colocar em prática, compete ao executivo, porque o legislativo já fez a parte deles. Concorda comigo? Eles Sim. Não têm poder para executar o projeto. Para mandar dinheiro também, né? Agora, a partir do momento que o projeto for iniciar, daí eles têm argumento para pedir emendas parlamentares, ajuda, entendeu? O deputado, né? Isso. Agora, se você falar para mim hoje, eu como cidadão, porque o que eu queria dizer chegar? Então, quando eu fiquei sozinho para cumprir a promessa, eu fiz a iniciativa popular, eu tinha o povo do meu lado. Eu fui candidato a vereador, com esperança de ser eleito, porque se eu sou eleito, eu tinha força para lutar. Brigar, porque eu ia brigar pelo projeto, eu ia lutar por ele. Como eu não fui eleito, o que acontece? Essa força minha foi ceifada, concorda comigo? Mandar um abraço pro pessoal que está assistindo, a Milene, mandar pro Web, pro seu filho, o André Belarmino, e mandar um abraço pro Elias, pra Daiane da Mela, que está compartilhando. Você teve essa rede de engajamento, graças a Deus. Eles ajudaram muito você, né? Ele está falando assim, vai ser construída 40 casas populares, por que não investe no projeto Tijolinho? Então, que é um projeto do Nana, só esclarecendo para o pessoal, que o Nana conseguiu um investimento de 40 casas, né? E poderia usar esse projeto como perspectiva para também, né, Claro. Casa é casa. Né? Na a diferença, eu acho aí, é que tem da forma que você pode, a sua situação,
vamos dizer assim, para poder adquirir uma casa dessa, né? O projeto Tijolinho, que dá para perceber que ele é bem mais ampla a forma de você poder adquirir uma casa dessa. Você tem uma renda, às vezes você não tem uma renda, né? Ele Não, mas pega... é assim, que nem eu falei para você, você tem às vezes tem uma renda formal, mas no geralmente, projeto Tijolinho você pode construir sendo que você não tem uma renda formal, que muito São Miguel tem muita gente que trabalha com verdura, trabalha por dia, né? Na diária, né, Enéas? Então, essa pessoa que trabalha na diária, o pessoal às vezes acha que, não, por na diária, como que ele vai construir? Consegue construir, porque o pessoal faz o esforço. Acho que a maioria quer sair do aluguel, né? Um mutirão, né? Você tem um mutirão, um ajuda. Os amigos pedreiros, tem tudo, né? Para resumir para vocês, para ficar mais claro, eu vou dizer o seguinte, ó. É importante as casas que foi conseguido, dos 40 casas, o CDHU, que ele vai atender uma parcela da população que tem uma condição melhor. Porque o Minha Casa Minha Vida, a hora que sair, o agente financeiro é a nossa caixa. Não tem como fugir disso. E se eu não me engano, para corrigir você, se eu não me engano, isso que eu escutei de um pessoal, não estou falando que é verdade, estou falando que é mentira. Eu escutei que assim, para você, no Minha Casa Minha Vida, funciona assim. Você tem que ter um dinheiro, aí você comprova que você tem esse dinheiro para você construir. Um pessoal que conseguiu, parece que, se eu não me engano, é 50 mil. Você tem esse dinheiro para você começar a construir, daí a Caixa devolve esse dinheiro para você. Se você não tiver essa renda, você não consegue. Nessa parte eu não me inteirei. Então, eu estou falando que foi um pessoal que conseguiu, através disso que eles exigiam, não sei se pelo nome ou pela renda que a pessoa tinha, exigiu uma quantia, entendeu? Então, o que é o projeto Tijolinho, na verdade? Se você falasse para mim, o Minha Casa Minha Vida, o CDHU é um projeto social, a intenção, quando apresentou o projeto, era, mas hoje não é. Hoje não é. Projeto financeiro, né? É um projeto financeiro, diferente do projeto do Tijolinho, um projeto social, sem fins lucrativos. O projeto ele não visa vender, recuperar o dinheiro investido, certo? Ele visa dar dignidade para as famílias. Entendeu? A partir do momento, se você fizer 5 casas para uma família que aluga a casa e ela ganha, às vezes ela vive até só do Bolsa Família, pela verdade, e dali ela tem que pagar aluguel. Você está tirando 5 famílias da sua situação, né, de pobreza, né? É 5 a menos. Porque as empresas, se você pegar aqui as empresas, a documentação que eu trouxe para vocês aqui, as empresas que eu estava entrando em contato, que elas iam ser parceiras, eu fui conversar com bancos privados em São Miguel, eles falavam, a gente tem interesse em ajudar, mas em São Miguel não existe projeto social. Eu fui conversar com uma empresa, uma multinacional grande aqui do município, está aqui o e-mail dela. Ela mandou eu fazer o orçamento, mas ela deixou bem claro, se você ler aí. Não pode ter fins lucrativos. Certo? Então, o que era o passo da gente nisso aí, quando as famílias que mais precisavam? Um projeto social através de parceria. Porque o poder público sozinho, ele não tem condições mesmo. Não tem condições porque ele tem várias áreas para atender. Então, é mais cômodo você doar o terreno para o Estado, construir as casas e ele repassar, do que o município pegar essa situação e abraçar e falar, eu vou abraçar. E ela é difícil, você vai ter que ter dedicação. Hoje, se você falar para mim hoje que o projeto Tijolinho vai sair, eu como cidadão acredito que não. Que a lei vai ficar lá. Pode até sair algum parecido, mas não o projeto Tijolinho. Primeiro porque foi um cidadão que nunca foi eleito que teve a ideia. E segundo porque ninguém vai querer pintar o santo para outro... Sentar em cima, né? Na realidade, o que eu vejo aqui, Laércio, que o projeto, ele pode até sair, tá? Mas para ele sair, ele vai contar muito com o executivo, com o empenho, com a vontade de abraçar o projeto. E parece que nós não temos essa vontade de abraçar esse projeto. Mas assim, ontem eu estava discutindo sobre isso aí ontem. Porque o que é legal é que a pessoa falou assim, pô, mas o projeto funciona assim, tal, o projeto aprovado. O Laércio está disposto a sentar, tipo, nas comunidades, para explicar como funciona o projeto? Eu nunca tive, sempre mostrei à disposição. Tanto é que o projeto, quando ele foi barrado, o pessoal estava barrando o projeto, mas por causa da minha pessoa. Entendeu? Por bater de frente com você. A visão política. Eu cheguei a falar, não, tire eu fora
e toque o projeto. Se vocês ajudar uma família, eu vou ficar feliz. Entendeu? Mas ninguém queria na época. Não estou falando dessa ideia, dos vereadores do mandato passado. O que acontece? Eu estou disposto a sentar, mas quem não está disposto a ouvir, nós que tivemos Deus da primeira eleição em 2016, que ajudamos a eleger o prefeito que era desacreditado, é quem está aí no poder. Quem excluiu os amigos não foi nós, foi quem está no poder aí. Foi quem foi repassando aquelas pessoas que abraçaram a primeira campanha sem dinheiro, no sacrifício, na vontade. Nós fomos jogados do lado. Ninguém quer. Descartado. Então, eu estou tentando entender uma coisa, o Laércio, porque a gente está conversando aqui sobre o projeto. Claro, o projeto é um projeto bom, é um projeto que vai auxiliar bastante aí pessoas de baixa renda, como o Evandro falou, trabalho informal, que dificilmente você consegue aí ter uma casa com trabalho informal, porque nenhum sistema A burocracia de funciona assim, financiamento, né? não vai funcionar. Agora, de quem que é o interesse do projeto não ir para frente e não dar certo? É isso que a gente tem que saber. Porque o projeto é bom. Sim. O projeto, É com ótimo. certeza, ele vai aí trazer muitos benefícios para quem realmente necessita. Mas tem algum interesse por trás disso que não gostaria que o projeto fosse para frente. É a cúpula que ajudou a prometer. Que às vezes com a intenção de ganhar a eleição, viu que o projeto era bom. Daí depois. Porque é o seguinte: se eu sou eleito vereador, né, eu ia brigar porque eu teria mais Você força. teria uma garantia E mais e que respeito. você tem uma voz ativa lá dentro e ia batalhar por isso. Sim, a partir do momento que eu não fui eleito, qual que é a visão dos políticos? Perdeu força. Nem o povo não está com ele, Perdeu nós vamos força. comprar a briga dele. É. Entendeu? Eu perdi. Agora eu falo para vocês, foi criada aí uma Secretaria da Habitação em São Miguel. Para que vai servir essa Secretaria da Habitação? Para gerenciar o CDHU e o Minha Casa Minha Vida? Não tem lógica. Para gerenciar loteamento rural? Então, qual que era a ideia nossa? Que o meu candidato a prefeito era outro. E o projeto que a gente tinha apresentado para ele, no município, se você quiser fazer projeto social de qualquer coisa, qualquer segmento, não só de moradias, o projeto social, você tem que ter a contrapartida do município. Se você depender de contrapartida de um conjunto habitacional do Estado, você não vai conseguir porque ela tem as normas deles. Se você for no federal, tem as normas deles. O que eu falava para o meu candidato, que ele acabou sendo vice, na verdade, né? São Miguel, para ela ter um projeto social de habitação, de poder auxiliar essas famílias, teria que ter um projeto habitacional municipal. Para ele, se ele tiver um projeto municipal habitacional, aí ele vai fazer parceria com a Secretaria Habitacional do Estado, federal, com o Ministério da Cidadania, com empresas, com grandes multinacionais. Se ele tiver, que muitos municípios que a gente pesquisou que tem esse tipo de doação de terrenos, eles funcionam assim. Então, essa era a ideia. Agora, a partir do momento que você não tem isso aqui e você depende do Estado ou do governo federal para você trazer moradia, você vai ter que seguir as normas deles, mas os moradores vão criticar o executivo aqui. Nunca vai achar que é norma do Estado ou federal, vai achar que é aqui que está A barrando. norma Ó, do executivo. Foi até legal você falar isso. A Valéria Maria Nogueira, ela fez a pergunta assim: Laércio, desculpa a minha ignorância, minha santa ignorância, de que maneira o poder público ajudaria? E o benefício pararia quanto a essa moradia. Obrigado, um abraço para todos. Eu acho que você explicou no começo que a contrapartida do município seria o terreno e a infraestrutura, porque, não sei se você falou aqui, pelo que eu sei, desculpa também a minha ignorância também, que eu sei porque a infraestrutura de águas e esgoto, isso é tudo feito pela prefeitura. A Sabesp não faz, a Sabesp só pega feito. É assim que funciona. Pelo que eu trabalho lá, é assim que pegou. Quando está pronto, tudo ligado às redes, aí a Sabesp pega. Então, É essa contrapartida que teria que ajudar. exatamente. O que é a área do terreno? Eu fazer a demarcação dos lotes, né? E o Saneamento, né? E o sistema de cadastro das famílias. Muita gente fala assim, mas como que vai escolher as famílias? Né?
o que vai facilitar o cadastro único. E a fiscalização, que seria formada uma comissão especial, né, com visitas visual, que é um sistema que eu aprendi trabalhando no Banco do Povo, entendeu? Então a ideia estava ali. Aí muitos falam, mas você dá o terreno, a pessoa vende. Não, no projeto diz que você só pode desfazer do terreno depois de 15 anos de comodato, que você vai receber o documento definitivo. Mas a fiscalização ia ver isso também, então. Sim, essa é a essência do projeto. No caso da Sabesp, então, a gente sabendo disso que a Sabesp não fazia, a gente, como era um projeto social, a gente fez um pedido para que a Sabesp não cobrasse isso. E a gente teve a resposta aqui, que houve interesse deles. Só que na época, quando eles entraram em contato com a Secretaria de Obras da Prefeitura, o que foi repassado para eles? Não existe projeto nenhum. Entendeu? Porque nós estávamos brigando. Aí cai no descrédito. Ao contrário de falar, viu, não, o projeto está em andamento, em trâmite, né, daí entra em conversa. Não, a resposta foi, não tem projeto nenhum. Quando eu fui falar com a empresa, eu fui em Mogi das Cruzes conversar com a diretoria de uma empresa para que ela doasse 300 mil tijolos, o projeto ainda estava em andamento. Eu tinha só o esboço. Só que a empresa viu que era um projeto legal, um projeto que ia ajudar muita família no município. Eles abraçaram a ideia. Eles falaram, não, assim que aprovar o projeto lá, você pode entrar em contato e já faça orçamento. Já faça orçamento de quanto fica. Você entendeu? Então, o que acontece? A gente estava trabalhando no projeto antes de ser aprovado e a gente sabendo dessas dificuldades de custo, a gente já estava procurando sanar. Que a prefeitura tivesse o menos possível, certo? Então, a gente estava trabalhando em cima disso. E eu, na época, eu era só funcionário, eu não tinha cargo nenhum. Eu fui na reunião com o CDHU, então o que eu falar aqui, eu posso falar porque eu estive lá e tive com mais gente comprovado. O que é o projeto Tijolinho, na verdade? Você precisa fazer alguma adequação, alguma melhoria? É para ficar à vontade, tanto que atenda o pessoal. Agora, por que o projeto Tijolinho é difícil de sair, de ser atendido? Porque ele vai dar muito pouco retorno visual. É mais fácil você conseguir construir um prédio de 3 milhões do que você ter uma estrutura de terreno de 2 milhões para atender 50 famílias. Porque o prédio vai ficar ali. Todo mundo que passar vai dizer, esse é esse prefeito que fez. Esse é esse prefeito que fez. E um projeto social, você fazer... Ele fica escondido, né? Escondido, dedicação, certo? Você pode ver, então é essa burocracia que existe. Mas se o pessoal, hoje o pessoal que está precisando hoje, for lá e debater, fazer uma campanha nas redes sociais e debater, para chegar na prefeitura e cobrar, tem direito, não tem? Lógico, o cidadão, ele não sabe a força que tem. Infelizmente. Que todo o poder emana do povo. Né? Então, o que acontece? O projeto de Juninho está lá, a lei está aprovada. Né? Eu, hoje, se falar para mim, Laércio, eu estou à disposição para orientar, ajudar, colaborar. Mas se você falar para mim que eu vou atrás de uma empresa, eu não vou, porque a partir do momento que eu falei... A sua parte você fez, eu né? fiz. Eu hoje, eu fui ceifado. Então, se você conversar com qualquer político, ele tira sarro, meu. Ele não fala, não, o cara fez um projeto excelente, não, ele tira sarro. Viu, tomou nos olhos. Viu, não foi eleito. Já ouvi isso. O povo não gosta dele. Por que não é que o povo não gosta de mim? Você vai fazer uma campanha, em quem que o povo acredita? Acredita no você que está falando de um projeto difícil ou naquele que está lá dentro e fala, viu, esse não sai, é a conversa dele. Você não vai para frente, não. Você com certeza acaba tendo muitas pessoas aí que jogam contra, né? E você não só, né? Sim. E você ter um time que está jogando contra você, então fica muito difícil. A sua força maior seria o quê? A população, Exatamente. Né? Quem realmente necessita do projeto se engajar, mas a gente sabe que vai até uma parte, né? Sim. Vai até uma parte, porque como você falou, conversa com você, você tem aí o caminho, você tem aí toda a diretriz para que o projeto saia. Mas aí ela vai perguntar para quem já está lá dentro, ela tem uma resposta totalmente ao contrário. Sim. O André Bellarmino está perguntando aqui, o Deco. Quanto vai custar essa casa para o cidadão? Aí depende do tamanho. Qual o tamanho do terreno? Não, tamanho... o projeto ele foi detalhado. A turma falava, vai virar favela. Eu vi isso, né? Vai virar favela. Acho que
Então, você vê quanto que eles acham que um cidadão que veio da roça, que terminou o ensino depois dos 30 anos, tal, que é tapado. Então, quando a gente fez o projeto, um artigo que a casa tem 4 modelinhos à escolha de quem é contemplado. Mas ele tem que seguir aquele padrão, vai ficar Tem bonitinho. 4 padrões que você pode seguir para construir a sua casa. Sim. Daí, se for aquelas famílias que você vai fazer em parceria, você vai ajudar ela em parceria, o custo dela é praticamente zero. Porque você vai ajudar ela, você vai auxiliar. É um projeto social, e você vai ajudar ela. Você vai entrar com a mão de obra, né? A mão de obra do sistema de mutirão. Ou você, às vezes, você fala assim, mas como que vai fazer? Você tem parente que é meco, que é pedreiro, você acha que ele não vai ajudar? Ajuda. O pessoal ajuda. Você. Pois é. Então, o que acontece? Então, para essas famílias que não têm renda fixa, que são as mais carentes, o custo da casa para ela é praticamente zero. Vai depender dela, né? Dela. Agora, aquelas famílias que já têm um salário, conforme entra lá até 2 salários, né, que tem mais condições, né? Às vezes tem família que está alugando casa, mas tem um carro na garagem, ela ganha o terreno, ela desfaz o carro e faz a casa. Eu fiz isso. Quando eu comprei o meu lote, a prestação em 7 anos para pagar aqui no Jardim Vila Rica, eu tinha um Corcel 2, que era meu xodó. Daí o que eu fiz? Eu vendi ele para me comprar tijolo e as coisas para eu começar a casa. Depois eu fiquei acho que uns 2 anos sem carro, depois Deus foi preparando. Então, as pessoas têm a visão assim, mas é muito difícil. Só que aquela pessoa que está na necessidade, e ela tem uma oportunidade, aquelas que realmente quer abraçar, ela faz sacrifício, porque... E a pessoa quer sair do aluguel, ela quer sair do aluguel. Lá na frente ela vai dizer, puta, agora eu estou sossegado. Os 700, 800 que eu pagava de aluguel, eu vou comer e beber. Porque eu acho que é o melhor investimento, né, Laércio? Sim. Para uma família é exatamente ter um teto, ter Exato. aí onde morar, não pagar aluguel, porque por mais que você pague o aluguel, todo mês o dono da casa ele quer receber, ele interessa 200, 300, que não tem aluguel. No mínimo aí uns 600 reais. Que não tem, né? Mas por menos que seja, é um dinheiro que você tem que todo mês estar com ele em dia ali para pagar. E ele não está errado em receber, né? Não, é um bem dele, ele alugou, ele quer receber. Agora, se você tem a sua casa, é aquele negócio, para se alimentar, hoje eu estou doente, não consigo ir, mas amanhã eu estou bom, dá para comprar comida para hoje, para amanhã. Enfim, você consegue viver, né? Claro, tem alguns percalços, mas não tem ninguém batendo na sua porta do aluguel, né? Isso aí você está livre, né? E se faça chuva, faça sol, o aluguel vai vir. Exatamente, não tem como. Então, e o projeto, se falar para mim, hoje vai ser, foi prometido no Pocinho, lá, na reunião 40 casas, foi no comício na Baitinga, vou começar a 20 ou 30 terrenos, depois aqui na frente ao posto aqui foi... A atual gestão, estava junto. Nós estava junto, estava para eleger esse prefeito aí. Eu só fui candidato por causa mas aí, o prefeito, vamos lá, o prefeito ele tem ainda só 8, vai fazer 9 meses. Né? Ainda não tem tempo do prefeito colocar em prática tudo isso aí que ele... Não, então, a lei está aprovada, né? E, a partir do momento que eles criaram agora a Secretaria da Habitação... É a hora do povo cobrar. É a hora do povo e chegar, porque né? você sabe que 3 anos voa. Se você não começar... Porque no último ano vão prometer de novo. O tempo passa rápido, não pode deixar, logicamente, para o último ano. Sim, então o que acontece? O projeto vem prometendo em 2016 e ele já vai para 10 anos. 10 anos. Então, se você olhar, não vai para 20, não sai. Vai ser promessa de outras campanhas. O Sandrinho aqui falou, o Sandrinho está perguntando assim, uma só pergunta, não sei se o Leste consegue responder sobre as 40 casas que os vereadores conseguiram. Mas não é o projeto seu, é o projeto do Nanda, quando o Nanda conseguiu umas emendas que vai construir 40 casas. Dá os parabéns para ele. Dá os parabéns para ele, com certeza. Mas assim, quanto mais, melhor, né? Sim. Mas o seu projeto, eu acho maravilhoso, mas uma indignação que eu falo assim, que o povo que precisa, ele tem que ir lá. Já que conseguiu, foi uma luta, você vê, são 8 anos de trabalho para você conseguir. Agora o povo tem que ir lá cobrar, já que tem a Secretaria de Habitação, fala, tem esse projeto aqui, quem pode ajudar nós, né? Sim.
Enquanto eu estiver acomodado aqui, sentado aqui tranquilo, o povo vai falar nada, eu vou ficar do do mesmo jeito, né? A maioria está esperando só a briga entre o Laércio e o Poder Público e não colabora. Não é bem assim, né? O povo às vezes não sabe, mas o CDHU, ele só vem depois que tiver quitado 70%, 80% da Coab entregue. Então, vamos supor, em 2012, o prefeito da época entregou a Coab 5, não entregou? 2011, sei bem a data. Quantos anos depois foi sair essa aqui? Uma cara, né? Demorou pra caramba. Por quê? Porque a gente teve lá no CDHU e isso foi passado para nós em reunião, o diretor, na época. Então, o que acontece? O Minha Casa Minha Vida está vindo aqui porque em São Miguel é muito pouco esse benefício aqui, né? Ele conseguiu 40 casas. Então, ele vai atender agora essas 40 casas, a hora que vir aí, a família, isso está lá no projeto do CDHU, tem que ter no mínimo 2 salários de renda. É como se fosse o CDHU. Sim. Então, o que acontece? O projeto Tijolinho, a briga que foi na época, que queriam atender quem ganhava 3 e 4 salários. Lá no projeto que eu estava falando, não, no projeto esse aqui é até 2 salários. Mas se a prefeitura tem condições de ampliar, eu vou dar 50 lotes para essa do projeto Tijolinho, mas eu tenho condições de dar mais 30 para quem ganha 3 e 4 salários, vai dar 80 lotes, por que não faz? Já é Mas, aí o André Bellarmino veio sobre essa questão. Mas tem terreno para essas casas? Foi falado na tribuna que não tinha terreno. Então a prefeitura pode até não ter terreno na época, né? Tem arte, pequenas áreas. No Pocinho tem, que é o terreno lá que está lá, já tem até a área. Na Baitinga tinha também. No Guararema tem 12 mil metros ou 10 mil metros lá, que foi na gestão de 2011, 2011 que adquiriu, tem lá. Se na cidade não tem o terreno, a prefeitura vai desapropriar, na conversa que a gente teve na campanha, era que foi adquirido o terreno para o cemitério, ia sobrar uma área, e essa área que ia sobrar, eles iam lotear. Essa é a conversa que a gente teve lá. Você entendeu? Mesmo que a prefeitura não tenha terreno, e o projeto existe, você pode ir trabalhando na estrutura dele, para deixar tudo ajeitado, e na primeira oportunidade que tiver o terreno, vai lá e compra o terreno. Entendeu? Tudo é questão de logística, né? Então, se você não fizer isso aí, se você não der o começo, que é mais fácil você ir na prefeitura, né? Você ir lá, ou qualquer lugar, pegar qualquer secretário, qualquer político e falar, viu? O projeto Tijolinho, ele falar para você, é mais fácil ele falar, é difícil, não sai. Não dá. E agora, a Laura Agostinho está perguntando, e quem é deficiente? Você respondeu, só para retificar, você respondeu, quem é deficiente terá direito a uma casa ou não? Sim, né? No projeto foi colocado a porcentagem, só para 15% do lote é destinado para famílias que tenham pessoas com algum tipo de deficiência. E 15% para casal de idosos, porque o casal de idoso é muito difícil. Situação vulnerável, né? Então, foi pensado nisso. E 50% para as famílias que não têm renda fixa, que vivem de informal, e 20% daí atender até quem ganha 2 salários mínimo, para não ficar fora, né? Porque tem essa renda. E aquilo que eu falei, se a prefeitura tem condições de atender quem ganha 3 e 4 salários, pode ampliar, nossa, seria uma maravilha. Você tem até uma faixa, a prefeitura, se tiver condição, amplia. Para quem ganha 3, quem ganha 4. Sim. Ninguém é contra, né? Exatamente. A gente faz desde que você priorize aqueles mais necessitados, você vai subindo. Sim, né? Sim. Agora a turma fala assim, mas a fiscalização, teve uma vez que questionaram, mas o sistema de mutirão, a família é chamada para pegar, ela não tem condições de fazer. Se a família chegar, for escolhida, e ela chegar lá e falar, viu, mas eu não vou ter condições de fazer mutirão, porque para mim não dá, e ela achar que vai ser difícil, que ela não quer mesmo, ela assina uma desistência. Você chama outro. Isso mesmo. Entendeu? Você dá todas as oportunidades para ela, dá chance, agora depende dela querer. Claro. Porque no projeto fica um compromisso, a pessoa pegar o terreno, ela é obrigada a construir. 2 anos para construir. Entendeu? Porque se explicar no projeto, porque às vezes a pessoa pega o terreno e deixa o terreno lá, né? Sim. Ou comercializa. Então, o gatilho do artigo que é incomodado por 15 anos, é dele o terreno.
Mas o comodato não pode comercializar. Mas com a fiscalização, o pessoal já vai e trava o projeto, fala, não vai conseguir porque estão vendendo terreno. É uma fiscalização, né, essa? Diferente do CDHU, aproveitar aqui, porque muita gente fala. E em relação a isso aí, é muito simples, porque a partir do momento que você tem uma área, essa área está documentada na prefeitura. Sim. Né? E quem está, enfim, com posse naquela área, a própria prefeitura tem um mecanismo de você passar. Porque você vai ter que passar pela prefeitura, né? Não tem Daí fala, isso aqui é bom, aí ele fala, os CDHU estão vendendo casa, vão vender casa. A prefeitura vai fiscalizar. Infelizmente, a prefeitura não vai poder fazer nada. Não. Sabe por quê? Porque existe uma lei do CDHU que permite. Eles já fazem isso, né? Já permite aqui, ó, tem a lei na mão aqui, ó. Eu até questionei quando eu tive reunião lá. Então, o que acontece? Eu sou contemplado com a casa lá. Eu peguei a casa do CDHU. Eu paguei 3 parcelas. Daí você aparece lá e fala, viu, você não quer negociar a casa aí? Eu continuo pagando no seu nome aí e a gente faz um contrato de gaveta. Contrato de gaveta. Né? Aí, a lei diz aí, contrato de gaveta, CDHU. Lógico, você vai avisar o CDHU, ó, estou passando a casa pro Vando, e ele vai continuar pagando no meu nome aí, depois que fizer 1 ano e meio, eu transfiro o nome. Transfiro. Daí o CDHU assuma a dívida, né? O decreto aqui, ó, o número do decreto aqui, do governo do estado, que permite isso. O governo quer receber. Então, o que acontece? Pagando. A prefeitura doou o lote para o estado, Doou infraestrutura. o estado fala o que quer. É teu negócio. Devia ser o contrário, né? Sim. Quem tem boi, quem não tem tira, né? Não, porque eles que financiam nós temos que pagar eles, né? Do terreno. Na verdade, se você analisar bem, a turma fala, mas eu saí do aluguel. Eu tô com 58 anos de idade. Digamos que eu pegue uma casa no CDHU. 30 anos para me pagar. Só Deus sabe se eu vou chegar nos 30 anos. Se eu pego com 60, eu não vou conseguir pegar quase pagar Daí a mais. turma fala, mas o Laércio morreu... Morreu a dívida. Mentira. Continua. É dívida Porque ativa. é o beneficiário, né? Continua os beneficiários. Sim, entendeu? Então, se você... Lógico que é uma boa, o Estado. Não estou falando que é ruim. Né, para atender aquelas pessoas que têm... A pessoa que está bem empregada, às vezes ela pode pagar, antecipar o pagamento. Eu só vou fazer uma análise aqui que é assim, que eu penso assim, pô, o governo pega o nosso dinheiro que pagamos, a prefeitura cede o terreno, ó para você ver o mundo que nós vivemos. A prefeitura cede o terreno, a infraestrutura, o governo pega o nosso dinheiro de imposto, aí ele vai no banco da Caixa, ele investe de novo esse dinheiro para fazer mais casa, aí nós temos que comprar uma casa que foi feita com o nosso dinheiro de imposto. Você para, né? O Estado não fez nada. Não, ele pegou o nosso dinheiro. Quer dizer, o Estado não produz dinheiro para começar. Não tem como, ele não tem banco, né? Antigamente era diferente, era o Estado que bancava, né? Era direto financiamento do governo do Estado. O governo atual, ele passou para a Caixa. Isso, Quer dizer que tanto o governo estadual quanto a Caixa, que é federal, os dois estão lucrando em cima. Lógico. Com certeza. Entendeu? Estão lucrando em cima. Qual que é o benefício da prefeitura que vai retornar para ela? É o IPTU. Sabe? Essa aí. Mas o dinheiro que vai do financiamento da casa vai para o Estado financiar outras partes. Por isso que eu falei. Uma faz duas, né? Uma faz duas. Fala, o CDHU já vai trazer essa casa do CDHU aqui em São Miguel. Pode esperar 8, 10, 12 anos. Daí sai a outra. Depois se pagar 80%. Sim. Isso foi falado lá dentro para nós. É investimento, né? E sabe o que o diretor da época falou? Hoje não é ele mais, é outro. Mas da época falou para mim, o Guina vereador, tinha mais o motorista, que estava junto com nós, a vice-presidente da comissão reformada. Ela questionou a respeito de vender. Ele falou assim, o interessante para nós é receber. Quer saber? Na realidade, para o Estado não interessa quem está na casa. O que interessa é a mensalidade em dia. Né? Mas na verdade né? Para ele, a lógica é essa. Eu quero receber, independente de quem vai pagar. A gente fica indignado de muitas pessoas, infelizmente, conseguirem a casa sem ter necessidade. Tá? Porque se você tem a sua casa, pode não está no meu nome, mas a casa é minha, eu moro na casa. Eu que pago imposto. Você faz uma varredura, não contém nada no nome do cara. Ele tem 2, 3 casas que não está no nome dele. Ele vai lá e é contemplado, sorte dele. Mas cadê enfim, a fiscalização dessa pessoa, né?
Eu falo até na honestidade dessa pessoa. E ceder a vaga para outra, né? Dessa pessoa. Eu falo, não, eu já tenho aqui. Eu quero 4, eu eu também quero não vou 4. nem participar desse sorteio porque eu não necessito. E é bem assim que acontece. Eu tenho 3, quero 4, né? Exato, né, cara? É que, na verdade, você pega a lei do CDHU, quando você é contemplado para você ir lá levar a documentação, eles pedem uma certidão negativa do cartório de registro. Se eu não tiver Não nada tem nada. registrado No meu nome já é. já era. Exato. Na época que a gente foi lá, a gente sugeriu que fosse pegada também a certidão negativa no setor de tributos da prefeitura. Porque às vezes você tem contrato de recibo, compra e venda, você não consegue registrar. Mas lá na prefeitura você tem lá o registro do IPTU, nós tem lá o imóvel. Foi sugerido, só que na lei deles não pede. O foco deles é receber. Agora, mudando um pouco de assunto, você está com um projeto novo, né, Lars? Qual que é esse projeto novo? Na verdade, Wanda, esse projeto não é um projeto que viu o seguinte, eu até 2022, que fique bem claro. Eu vivi situações e conheço muitos colegas de trabalho meu que viveu situações degradantes na prefeitura como funcionário. Porque o setor público, você sabe, né? Um setor privado, o funcionário que chega atrasado e produz, eles fazem adequação para manter ele. E o fofoqueiro puxa-saco, eles cortam pela raiz porque aquele vai dar problema. E no serviço público, ao contrário. Aquele que trabalha certo, que cumpre suas obrigações, que honra o salário que recebe do povo, muitas vezes ele é perseguido e humilhado. E o puxa-saco fofoqueiro que faz panelinha, ele é exaltado, beneficiado, né? Ele deita e rola. Então eu vivi muitas situações aí que só Deus sabe, que eu não desejo para ninguém. E eu entrei na justiça. Eu sou assim. Quando eu piso no meu calo e eu tô dentro da razão, eu entrei na justiça trabalhista e eu ganhei 2 processos. E a dificuldade de você, e muitos funcionários que passam por isso, não vão até a justiça, ou não procuram seus direitos, é a dificuldade de você provar que você sofre perseguição, que você sofre assédio moral, que você é humilhado. É muito difícil porque todos aqueles que de repente poderiam testemunhar a seu favor, eles sabem que se ele testemunhar, Sim, eles ele vai pra roça, correm o né? risco de perder Sim. também. Né? Então, para mim provar isso aí, é porque eu sempre me informei e eu consegui juntar. Se você falar para mim assim, uma coisa que eu aprendi, que eu trabalhei com um cidadão que é pouco valorizado, só que eu não vi nenhum projeto para colocar um nome de rua, um prédio no nome desse cidadão. Se tem, eu desconheço. Eu trabalhei 8 anos com ele e foi um cidadão honesto, um cidadão que dedicava a sua vida ao serviço público. E faleceu, né? Posso até falar o nome dele porque eu estou falando do bem, que era o senhor Orlando Sampaio, trabalhei na Câmara. E eu aprendi com esse cidadão que no serviço público ser honesto é difícil, mas se você for persistente e ter caráter, você nunca perde. E, graças a Deus eu sigo isso e nunca perdi. Porque eu posso ser humilhado, posso ser perseguido, mas eu ando de cabeça erguida. Eu encaro qualquer cidadão de qualquer nível nos olhos. Eu não abaixo a cabeça. E se eu tiver errado, eu sou humilde para pedir desculpa. Então eu aprendi o seguinte, eu consegui provar por quê? Que muitos funcionários passam por isso e não conseguem, porque eles também não têm conhecimento. Então eu procurei o Ministério Público do Trabalho em Itapetininga, uma reunião, Ministério Público do Trabalho Federal em Sorocaba, numa reunião, falando da ideia de nós uma associação de outros, não só funcionário público, vai outros funcionários também de outras empresas. Por quê? Para que a gente possa se organizar e se informar de como você se prevenir e se defender dessa situação do serviço público. Depois que a gente lançou a ideia da associação, eu tenho recebido mais de 80 mensagens de funcionário que passa por situação semelhante. Só que ele tem... O cidadão em si, ele não tem força, né, em acabar, enfim, pagando um advogado, enfim, todos os trâmites. E com a associação ela vai lutar, ela vai aí
atrás dos direitos desse funcionário, né? Sim, então aí no Ministério Federal do Trabalho em Sorocaba, a gente foi orientado em Itapetininga, e aqui, inclusive aqui no Ministério Público do município, que uma associação, você entrar com ação coletiva, ela tem mais efeito do que você Bem entrar mais individual. força, né? Bem mais Entendeu? força. Então, qual que é a lógica da associação? Você se organizar. Muitos perguntam, mas vai cobrar quanto? Não, a associação não vai ter custo nenhum. Ninguém vai cobrar nada. Como se fosse uma ONG. É, uma ONG sem fim lucrativo, a gente vai se organizar para a gente passar conhecimento para os funcionários, no geral, de como ele se precaver disso aí. Porque a primeira coisa que o funcionário tem que fazer, isso eu posso falar que eu aprendi, é tudo que você for reivindicar ou você for reclamar, nunca tem boca. Tudo por escrito, né? tudo cortado, protocolado, que é a sua prova. Se você está vivendo uma situação de humilhação de um colega de trabalho, de um chefe, e você vê que você está fazendo sua parte, você se dedica, você trabalha, e mesmo assim você passa por isso, você tem que, primeiro passo, você tem que relatar isso na ouvidoria da prefeitura, guardar o protocolo. Você fala assim, mas não vai dar nada. Não vai dar nada naquele momento, mas aquilo ali, você está se precavendo, você está fazendo a sua parte. Você tem como realmente aí falar, não, eu fiz a reclamação, está protocolado, tá aqui. Sim. Né? Se eles não tomaram providência, é outro problema, mas a minha parte eu fiz. Mas isso serve para o setor privado também, né? Também. Porque daí o que acontece? Se você fizer isso, e outra coisa que o funcionário, eu falo para os funcionários, se alguém estiver me ouvindo aí, passe. Isso eu aprendi, procurei informação, fiz reunião. Se você passar por uma situação de perseguição do Ministério Público aqui, Miguel, infelizmente, foge da jurisprudência deles, porque nós somos seletistas. Se fosse estatutário, eles tomariam providência aqui. A gente esteve lá conversando. Mas como a gente é seletista, ele foge deles. É o Ministério do Trabalho. Então, mas eu vejo, o Laércio, claro, não estou querendo ver maldade e coisa ruim em tudo, tá? Assim como a gente acabou aí, enfim, percebendo aí que o projeto Tijolinho faltou realmente aí empenho de quem poderia levar esse projeto. Esse projeto do sindicato é ótimo. Mas eu vejo numa cidade pequena, igual São Miguel Arcanjo, algumas retaliações, tá? Por quê? Porque se o sindicato ele vai agir contra o poder público, Ou o setor privado, que seja. ou o setor privado, que é outro, como você falou, né? O próprio poder público ou poder privado, ele pode alertar aos funcionários, né, que ele pode sofrer algumas penalidades, aí é verbal, não é documento. É conscientização, né? Exatamente. Caso ele se associe a esses sindicatos, tá entendendo? Então, quer dizer, as pessoas ficam, claro, você vai ter alguém que vai, né? Mas você vai ter muitos que vão se retrair com medo da represália. Tá? Sim. Infelizmente. Então, a associação, a organização dos funcionários, é deixar bem claro. O funcionário vai continuar cumprindo com a obrigação dele, desempenhando o seu trabalho. O que é associação? É um dar apoio para o outro. É lógico que você vai fazer um trabalho de conscientização para que dentro do serviço público, né, os poderes passem para as chefias que as situações, às vezes, se o funcionário não está produzindo, se ele está deixando de desejar, não é você perseguindo, humilhando que você vai consertar. Lógico, você só vai nas vias de fatos quando não tiver jeito, não tiver outra situação. Então, isso que ele falou, eu vi um caso, falei de um caso essa semana, que é mais ou menos assim, tá? Tinha algumas funcionárias que trabalhavam numa empresa médica, tá? Seguro de saúde. E uma das funcionárias abriu uma empresa e começou a desviar dinheiro dessa empresa. A outra funcionária... eu vi isso aí. A outra funcionária ficou sabendo. Foi lá e avisou a chefe. Ó, tá acontecendo isso e isso. A chefe falou não acreditou. Tá? Mas a funcionária que desviava o dinheiro, ela achou por bem, isso nunca é bem, né? Matar aquela que estava... que mandou matar. Exatamente, ela mandou matar aquela que estava... Que alertou. A chefe não tomou conhecimento, não quis tomar conhecimento.
né? Então, aí você vê que o ser humano é complicado de você lidar com ele. Não, exatamente. Mas eu entendi a associação de vocês. Acho que é assim. Vocês seriam como se fosse um novo sindicato para atender aos pedidos que o sindicato não atende. Não, o sindicato, na verdade, é burocrático. Né? Então, A sugestão lá do Ministério do Trabalho foi para o sindicato. Então, o sindicato ele é burocrático. A associação é um sistema de organização para você passar conhecimento. É mais simples, Mais mas simples, muito mais objetivo. Exato. Né? Você sabe por quê? Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Esse eu posso falar porque aconteceu comigo. Tinha chefe que ele ficava me atacando uma semana inteira. Tudo que acontecia, ele jogava a culpa em mim. Tudo que acontecia e tal. Não, Você porque era o culpado. eu era o culpado. Só que ao invés de eu seguir os trâmites legais, não, eu fui lá e querer tentar bater nele. Aí perde a razão. O que aconteceu? Aí perdi a razão. Acabou o quê? Acabou que a empresa falou para corrigir o erro da empresa. Mas também o outro também ameaçou, porque eu não ameacei. Eu queria bater nele mesmo, mas assim, é que na hora da raiva, que a pessoa vai minando a gente, vai minando para você, você é um grande vencedor porque você conseguiu se segurar. Sim. Que muita gente não consegue. Sim. Muita gente ou perde a conta ou bate no cara. Porque a pessoa vai vai minando, já vem outras pessoas e tal, e vão fazendo formando uma quadrilha. Não posso falar que é uma quadrilha. Porque aí a pessoa que ela tem planejamento de família, com o seu trabalho tranquilo, ela acaba perdendo tudo, porque ela tem hora que ela explode, e ninguém aguenta. E essa associação seria para trocar as ideias, Palestra, com psicólogo. Conscientização, né? Conscientização, né? Não que ia bater de frente com a prefeitura. Não, é a organização do funcionário. É para o pessoal entender, porque às vezes fica assim, o Ias, o Leste, que às vezes o pessoal que está ouvindo pensa assim, pô, o Leste está criando uma associação, porque às vezes ele foi muito perseguido para debater de frente com a prefeitura. Não é isso. Não. É para chegar num diálogo, num acordo, né? E para a pessoa poder exercer o trabalho dela, né? É porque o funcionário público funciona assim. Você coloca o chefe lá, que às vezes você pode falar que às vezes ele não é da área. Às vezes não. Muito pegou o chefe lá, certo? Não é mesmo, né? Daí ele chega lá, você está trabalhando lá, às vezes ele não foi com a sua cara, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas todo mundo é obrigado a respeitar. Respeitar, só que a hierarquia ele não segue. Então ele deixa o pessoal transparecer. Às vezes você trabalha certo, você se dedica, você faz a sua função, mas ele está sempre marretando. Então o que acontece? Vira uma perseguição. Pega muito no pé do funcionário só, né? Você passa a ter... É implicância, né? Você passa a ter prejuízo na saúde. Tanto é, se eu tenho os dados aqui para vocês terem uma ideia, que a partir do dia 26 de maio desse ano, né, através do Ministério do Trabalho, é obrigatório hoje, através da NR1, né, a avaliação psicossocial em todas as empresas, tanto pública. O que é essa avaliação? Avaliação para verificar o nível de saúde psicológico, mental dos funcionários. Pra você ter uma ideia, em 2023 foi apontado mais de 4 milhões e 500 empregados nessa situação de problemas. Entendeu? Então hoje as empresas são obrigadas. Citando outro exemplo que o Guias falou, essa pessoa que foi tentar matar, ela mesma não vai conseguir. Ela falou que não consegue voltar ao trabalho, né? Porque por causa disso, muitas pessoas que se tem um trabalho que está acontecendo, não consegue voltar ao trabalho mais, né, Léo? Então, agora você imagina no serviço público que você está ali dentro, ali tudo. Como você diz aquele popular, puta, vou ter que olhar na cara daquele cara. Então o que acontece? Você já sai de casa, você sai por não querer trabalhar, você já entra em depressão, você fala, puta, que tudo que eu fazer aqui não vai estar bom. Acaba descontando na família, né? Tá errado, né? Tá errado. Eu vou dar exemplo para você. Você vai passar a hierarquia do serviço público. Nós tem aí secretarias que nós tem o secretário, o diretor, o chefe de serviço, o coordenador e a chefe da enfermagem, do caso. São 5 hierarquias. Daí, para fiscalizar... Você tem que agradar os 5. Você fiscalizar os agentes, as enfermeiras, os médicos, né, ali dos setores. Para chegar lá no secretário, vai passar por 5 aqui. Se desses 5 aqui tiver 2 que não vão com a sua cara, como que vai chegar para o secretário? Não vai. Vai ficar, concorda comigo? Você vai fechar a gaveta. O que acontece? Então, a partir do momento que você não gosta do determinado funcionário, você quer ver ele pelas costas, né? Ou você começa a extrapolar. O que é extrapolar? Porque o serviço público,
Se o funcionário não está desempenhando a sua função, se ele está desejando desejar, tem 2 caminhos dentro da lei para você seguir. É o PAD, que é um processo administrativo, para você fazer e apurar, ou senão a sindicância. Só que daí, como não tem argumento, porque a pessoa trabalha certo, cumpre horário, daí aquele que não vai, o chefe que não vai com a cara do funcionário, ele começa a falar mal do funcionário para outros funcionários. Ele começa a minar, Minar, daí o funcionário fica excluído, ele fica... Ele é jogado de lado, né? Chega no caso, até pede demissão. Né? Mas a intenção é essa, é fazer ele pedir demissão. Exato. Agora, o que é associação? Associação é nós orientar os funcionários, se organizar, para ele saber se defender dessas situações, através da lei, né? Dentro do contexto. Não é aí já... Em cima de provas, né? Eu sofri um assédio moral, já vou lá na justiça. Não, eu não quero trabalhar porque eu estou sofrendo... É uma forma de você conhecer os seus direitos, brigar pelos seus direitos, porque muitas vezes o funcionário, eu acho, Laércio, ele está sendo maltratado de uma forma em que ele não está nem percebendo. Sim. Tá? E a associação que você gostaria de criar, e vai criar com certeza, é exatamente para mostrar, né, todas as formas corretas, né, e como você falou, na lei, tem poder aí se defender. Sim, porque se você analisar bem, igual eu estou falando para você, 5 hierarquia, daí o funcionário vai receber para o chefe, vai reclamar para o chefe maior? Eu estou falando porque, pastor, você vai reclamar para o chefe maior. Quem que é o chefe maior? Vamos supor, é o prefeito. O chefe maior é o prefeito. Aí você vai lá e apresenta para ele lá, está acontecendo isso comigo lá. E muitas vezes o prefeito nem está vendo também, né? Não, ele não sabe. Não, ele não sabe. Só que é o seguinte, daí ele vai comunicar o chefe do setor lá, o secretário, o que seja, e vai chamar na sala dele. Viu, o funcionário tal falou isso aqui. Daí o chefe pega e fala, porque ele faz isso, ele faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Ele contradiz o que você expôs ali. Só que ele não faz o acareamento, olho no olho. Os dois, né? Em quem que é mais fácil o prefeito acreditar? O funcionário que carpe rua ou no cargo de confiança? Não é o secretário. Já é o cargo de confiança dele, né? Não é o secretário que ele colocou. Não, é o cargo de confiança dele, né? O homem de confiança dele vai acreditar. Ele vai acreditar. O que acontece? Ele colocou. Entendeu a lógica? Então, o que é associação? É você interceder num sistema, num modelo organizado, para você ter força de falar, viu? A situação está assim, eu tenho o direito de colocar o meu ponto de vista, ele tem o direito de colocar o dele, e cada um tem o direito de fazer sua defesa. E vamos chegar no consenso. Exato. Agora, dali não chega. Daí pega o funcionário, eu moro lá no tal lugar, joga lá não sei aonde. Pega dali e joga não sei pra lá. Ele não quer saber. Você trabalha em São Miguel, vai mandar você lá para como bairro. Começa a perseguição. Ou fala pro funcionário, você vai trabalhar lá no sítio lá de agente de saúde, se você não for com o seu carro, peça conta, porque ninguém mandou você fazer o concurso. Outra coisa também, você estava correndo contra mim, você é oposição. Exato. Se é oposição, você vai se lascar comigo agora. Então, rapaz, o negócio não é fácil. Até é triste. Aí você falar pra mim assim, você tem medo do... Eu perdi o medo, porque é o que eu tinha de sofrer. Como você falou, se você está na sua razão, eu perdi minha saúde. Medo, né? Se você vai com verdade, vai exatamente com os fatos que aconteceram, não tem por que ter medo. É porque o funcionário, tem funcionário que fala para mim assim, meu Marcos, como que a gente vai provar? Eu vou dar um exemplo para você. Hoje, isso eu aprendi. Se o chefe chama você já sabe que o chefe não vai com a sua cara, que ele já persegue você, um chefe de setor. Nem bom dia fala. Nem bom dia fala. Se ele vai chamar você numa sala, leve essa dica para você, qualquer setor. A hora que você entrar na sala, se você tiver só você e o chefe, fale para ele, como o senhor é o chefe e a palavra do senhor tem mais peso do que a minha, eu preservo o direito de gravar a nossa conversa. Certo. Se ele não autorizar, você fala, então eu preservo o direito de sair fora da sala e escolher uma testemunha para participar comigo. Aí é uma forma de você se proteger. Isso, porque se você entrar numa sala com o chefe, sem saber disso só os dois. Você pode ficar em silêncio. Ele fala um monte para você. E não vai dar nada. Não. A palavra do chefe, a palavra do chefe conta a sua.
O cargo de confiança aconteceu. Pois é, Laércio, o papo está muito bom. Opa, ótimo. A gente poderia continuar aí, com certeza, aqui o final da tarde, mas infelizmente... Temos outras programações, né? Temos outras programações e o cara já tocou a campainha aqui, daqui a pouco ele fala, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui, com certeza, aqui uma entrevista muito legal, muito proveitosa. E claro, né, se acontecer de tiver a segunda Terceira, chamada, né? A terceira é Nós já veio 2 vezes aqui. a terceira Não, mas eu chamada, trouxe ele para esclarecer a esse. gente conta com a Para presença esclarecer que nós marcamos de você voltar para esclarecer, né? Independente, né? Eu voltei, agradeço, ótima entrevista, tirou muitas dúvidas. Agradeço ao pessoal, agradeço a todo o pessoal que está assistindo aí, pessoal, agradeço o apoio, de engajamento, de compartilhamento ao André Bellarmino, a Daiane D'Amello, o Stefano Françon, Fabíola Diniz, que falou a triste situação do chão de fábrica. E agradeço ao pessoal, a Laura Agostinho, Sandro Alves, João Nogueira também está assistindo, o Carzé do Brel, essas pessoas que estão assistindo, e você está à disposição para tirar a dúvida do pessoal, né, Laércio? Sim, A gente tá aí na rede social, aí, hoje é medo, né? Mas a gente está à disposição. E sobre a associação, lógico, tem mais coisa para gente falar, o estatuto está pronto. Agora a gente está tentando convencer os funcionários, né? Numa parte que para eles engajar com a gente, para eles virem com a gente. Seria uma coisa. Tá certo. Chegou aqui agora o irmão do vereador, sabe como é que é, né? Vamos parar de falar agora. Vamos parar de falar agora, vamos para a programação dele, tudo certo? E, Evandro, qual o próximo pode falar agora? O próximo pode falar semana que vem. Agradecemos os patrocinadores, agradecer o Pitbull. O Pitbull está tendo uma campanha lá. Quem acessar o Pitbull lá, logo vai ter um sorteio lá. Então, o pessoal que está no Instagram, está no Facebook aqui assistindo, acessa o Pitbull, ele está aumentando a rede de engajamento dele. E agradecer ele por estar patrocinando nós. E você indo lá com R$50, você compra um monte de coisas. Você consegue E comprar. lembrando que ele é Pitbull, aços e não enferruja, se enferrujar ele compra. E é o seguinte, tem poucos Pitbull. Se você precisa. Exatamente. Ó, eu vou citar um exemplo. Em casa, minha mãe inventou de arrumar um fogão industrial. Eu falei, mas onde eu vou encontrar essas peças que é um fogão mais antigo? É difícil. Aí pensei, vou no Pitbull. Cheguei lá, tinha uma diversidade de peças para fogão industrial. Então, para você que arrumar seu fogão industrial, tem uma mãe que quer arrumar seu fogão industrial, faça o sonho de sua mãe, realize o sonho. Se você não tem condições de comprar um novo, né, vai lá no Pitbull que tem. Você encontra aí tudo que você precisa aí quando o equipamento é mais antigo. E se você quiser novo, tem as ferragens também que ele tem para vender, tem a parte de aço total, ele vende total, a parte de maquinário. Pitbull realmente. O Pitbull está investindo muito. É uma pessoa aí, além de ser um cara muito legal, deve estar colaborando bastante aqui com o desenvolvimento da nossa cidade. Opa, né, e agradecer também o Xavier Supermercados. Essa semana passei lá, Carlão, me deu maior atenção. Ótimas promoções. Nossa, quando o Carlão não dá atenção, né? O Carlão é gente finíssima. Gente fina pra caramba, o Ernesto conhece. Isso. E é uma pessoa do bem, né? Graças a Deus. E agradecer também aos lanches catarinenses, que temos lanches caseiros agora. Semana passada comi um lanche caseiro lá, top, hein? Toda vez eu faço pra você. Fazendo 2 anos que ele tá trazendo. O próximo programa que ele vai fazer à noite, eu prometo pra você que eu vou trazer um lanche caseiro pra vocês. Agora ele só vai fazer programa de dia. Agora só. Porque se eu trago um lanche, ele não ia almoçar, entendeu? Só de dia. E a próxima entrevista, que é mais ou menos surpresa, é sobre alimentação. Então, se eu trazer um lanche aqui, na hora do almoço, ela vai me pegar isso. Então eu não posso trazer para você na hora do almoço. Não, né? Porque daí é contra a entrevista também. Daí é contra a entrevista. E agradecer a Daiane D'Amello também, que esqueci de falar. Ela sempre está compartilhando, uma parceiraça do Laércio aqui. Você ajudou o Laércio em muitos trabalhos que eu acompanho, né, Laércio? Agora mandar um abraço para ela e aproveitar a oportunidade, né? E só avisar você que está tendo um cardeado na casa do Deco lá, que convidou você. Opa. O Deco vai pagar tudo lá, pessoal. Então, o pessoal sempre fala, né? A última vez ela esteve em casa foi na festa junina, a Daiane. Então, ela foi uma que colaborou, né? O Deco também, né? Na época deu força no projeto, esteve com a gente na Câmara. Então, agradecer esse pessoal, o meu filho, que... O Everton Silva, que esteve aqui também com nós, então, opa. E as pessoas que confiam na gente e acreditam. E eu fico triste em dizer que, politicamente, hoje, eu não sou mais nada e não tenho mais ambição.
Isso hoje. Amanhã. Amanhã, Amanhã. mas os projetos estão aí, né? Tá, se o projeto sair e atender as famílias, eu já vou estar feliz, né? Porque a gente lutou pelo começo. E agradecer vocês da rádio, né? Que sempre dão um espaço para a gente conversar com o pessoal. E tenho certeza que talvez quando for segunda-feira eu sofra as consequências de eu ter falado a verdade. Mas Não é nada. Quem fala. venha firme, porque aqui não é tijolo, não é parede de barro, é de concreto. Quem fala a verdade Não merece castigo. Minha mãe fala assim. não. Minha mãe fala assim, quem fala a verdade não merece castigo. Então, agradecer ao pessoal e obrigado ao pessoal do sábado que estamos E o El vai continuar na semana aqui com o boletim informativo. Isso, sempre às 11 horas. Sempre às 11 horas. Valeu. Muito obrigado. Tchau, Laércio. Tchau, Evandro. Opa, com 5 minutos do horário. Opa, vai pegar mais aqui. O homem tá nervoso aqui, mas se eu já colocar o começo do programa aí, vai ficar mais calmo. Vai já calmou. Mas aí entrevistar ele aqui, vai aproveitar. Agora ele calmou. Acho que ele calmou. Se ele calmou, eu tô ferrado. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Evandro.